Irmãos, bom dia, irmãos. Amém. Nós estamos agora iniciando uma programação que nós vamos chamar de PIBcast. E agora os meninos vão estar explicando um pouquinho o que será esse PIBcast e nós esperamos que vocês possam estar junto com a gente. Pode ser uma igreja. Para quem não conhece como funciona a modalidade de podcast, é basicamente uma roda de conversa, onde nós quatro estaremos fazendo perguntas aos pastores e eles vão estar nos respondendo. E nós pensamos em perguntas destinadas tanto ao pessoal deles, quanto na vida do ministério pastoral. Então, nós estaremos fazendo essas perguntas designadas a cada pastores. Terá perguntas que serão para cunho de ambos, mas também preparamos algumas perguntas exclusivas para cada pastores. Então, ao final de todas as perguntas, quando estivermos para encerrar, caso algum irmão tenha alguma vontade de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida com algum pastor, referente a tanto o conteúdo que vamos abordar aqui, quanto algo que venha a ser do seu coração, você pode estar levantando a mão que nós estaremos levando os microfones para você estar fazendo a pergunta. Tá certo? E, mais uma vez, queremos agradecer a Deus pela vida de vocês, pastores, e vamos estar iniciando agora. E a primeira pergunta será para ambos, cada um pode estar passando o microfone para o outro para estar respondendo. E como a maioria de vocês nós conhecemos, também pastor Raimundo, mas a gente queria saber um pouco mais a fundo como foi que surgiu o chamado ministerial de vocês, qual foi a porta que vocês entenderam, que aquele estalo que deu na mente, falou, não, meu chamado é pastoral, eu entendo isso, eu fui chamado para isso, e eu tenho que caminhar nesse sentido agora para poder cumprir o propósito de Deus na minha vida. Podem ficar à vontade. A minha história é muito longa, eu não consigo nem resumir. Eu não consegui escapar do chamado. Todo dia, encucava na minha cabeça. E eu dizia, Deus, tira isso da minha cabeça, porque eu não aguento mais, tanto tempo, tantos anos. E eu continuo com isso, passava um dia, dois, lá vem de novo, todo dia, o dia todo. Aí eu não consegui escapar disso. Irmãos, graças a paz. Irmãos, o meu chamado foi algo assim muito extraordinário. Eu me converti em 94. E com 15 dias eu já estava pregando o Evangelho. E a minha primeira mensagem foi ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Na beira do rio, na casa do irmão Jorge, foi a minha primeira mensagem. Mas aí eu fui ficando na igreja e tal, e Deus foi assim me orientando, e eu fui tendo oportunidade. Mas faltava assim algo mais impactante. Aí eu fui uma vez, num congresso da Missão Servo, lá em Barreiras. E lá tinha um moço, ele era peruano, e de manhã estava na escola dominical, ele chegou assim perto de mim e falou assim, olha, Deus está te chamando para o ministério pastoral. Mas eu, na verdade, eu nem sabia muito assim como eram as coisas, não tinha assim um conhecimento mais amplo. E aí depois o pastor Daig, estou só assim, resumindo aqui rapidinho, o pastor Daig veio aqui para a cidade, veio para a igreja aqui, e indo ali para o posto ali de Josias, ele perguntou para mim, Jorge, você tem vocação ministerial, chamado pastoral? Eu, de bate-pronto assim, eu falei, tenho. Eles falaram, então nós vamos trabalhar isso aí, e Deus vai dar graça, e você vai começar no ministério. Só que naquela época ali, irmãos, eu tinha a 4ª série, não tinha como fazer o bacharel em teologia, a nossa convenção não aceita um pastor se não tiver o bacharel. Ele falou assim, qual é o primeiro passo? Você vai estudar. E eu ia estudar, eu trabalhava durante o dia de roça e ia estudar à noite. Eu aí meti a cara nos estudos, e cheguei, estou aqui hoje como pastor, um dos pastores da Igreja Batista da Convenção Batista Nacional. Graças Esse foi o meu chamado. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor Jesus. Irmãos, o meu chamado, ele há mais ou menos, eu acho que mais de 10 anos, o Senhor ele falou comigo. Na verdade, tive várias profecias, várias revelações desse chamado. Só que como eu estava conversando com o pastor Raimundo cedo, né? A gente foge. Fica fugindo, né, Isaac? Cadê ele? Fica fugindo o tempo todo. Mas chega um tempo que não dá mais para a gente fugir. Me recordo algo bem
ficou bem marcado nessa minha jornada foi uma das muitas profecias que a gente recebeu na congregação da Bananeira, que não era nem nossa congregação ainda, era a congregação da Batista Monte Gordo. Eu lembro que a irmã me chamou, a minha irmã Nau, lá à frente, e dizendo que o Senhor tinha algo extraordinário na minha vida, a questão do chamado ministerial. E irmão Vadir, não sei se está aqui nessa manhã, ele estava lá também nesse dia, e me recordo que quando os pastores estavam aqui fazendo a sindicância, analisando a nossa vida, né, naquela busca do comércio e tal, e ele disse, meu irmão, está se cumprindo tudo aquilo, né? Eu disse, pois é. E a gente pôde recordar aquele momento do chamado. E outra coisa que ficou muito marcado nessa questão do chamado ministerial na nossa vida, eu não sou muito bom de lembrar sonho. Eu sonho, daqui a pouco eu já esqueço, mas um sonho que ficou e está, do único que está, na verdade, na minha mente até hoje, foi a questão do chamado ministerial. Eu me recordo que quando nesse sonho eu caminhava ali próximo ao meu local de trabalho, e eu passava e alguém falava, não, você não pode fazer isso aí não, que você é pastor. Você não é pastor, rapaz? Eu disse, rapaz, e aquilo ficou. E Deus, ele tem agido de forma tão extraordinária de lá para cá, no meu chamado ministerial, que a gente fica surpreendido. E é algo que eu ouvi esses dias aqui na campanha de Leade, um pastor falando que ele conversando com o outro, e perguntou, né, não dá vontade de existir não? E ele falou, toda segunda-feira dá vontade de existir. E a gente fica a pensar e analisar, e ver que quando as coisas acontecem no ministério, a gente vai ver que a gente não consegue viver sem tudo isso que nós vivemos no ministério. Então, basicamente, resumindo, foi isso aí. Graça e paz, irmãos. Tudo bom com vocês? Bom, gente, eu já falei de meu chamado aqui na igreja para vocês. Eu aceitei Jesus e com 15 dias eu fui chamado por ele. Só que uma coisa é ser chamado por alguém para fazer alguma coisa, mas não saber que coisa e qual a dimensão dela. Então, Deus me chamou para o ministério com 15 dias, eu não entendia nada de ministério, de obra, de igreja, dessas coisas todas, de bastidores de igreja. Então, e aqui estamos nós. Depois de estou perdendo até as contas, 30 e tantos anos, estamos aí na pegada. Amém. Um dos desafios do Ministério Pastoral lá no início. O maior desafio do Ministério Pastoral foi cuidar de gente. Cuidar de gente, né? Porque a gente não tinha assim, uma certa habilidade para cuidar de gente, e aí, de repente, a gente se vê assim, cuidando das pessoas, tendo que orientá-lo, tendo que dar assim, um apoio. Então, no início do ministério não foi muito fácil. Quando eu fui pastorear lá em São Felipe, assim, lidar com algumas pessoas que já vinham de outro ministério, que tinham um certo pensamento, tinha uma ideologia diferente do nosso ministério. Então, para a gente romper com aquilo ali não foi fácil, mas Deus nos deu graça e a gente conseguiu vencer, estamos aqui. Amém. Agora, Pastor Marcos, nós queríamos saber do Senhor como o Senhor, né, tem, diante de tudo aquilo que tem feito, né, na questão da igreja, na questão do trabalho, como o Senhor divide o desempenho pastoral com o seu próprio relacionamento, né, ou com Cristo. Como o Senhor tem... Qual é, assim, aquilo que o Senhor faz, né, para realmente desempenhar isso diante daquilo que o Senhor, ele, né, tem chamado o Senhor tem feito, desempenhado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, mas também nessa questão do relacionamento com Deus. É algo que eu procuro ser exemplo, aonde e o que eu venho a fazer.
Eu tenho procurado esse exemplo e isso precisa muito de oração, de leitura da palavra, da gente entender a palavra. Eu costumo falar com os irmãos da congregação, principalmente, que nós precisamos entender o que é o Evangelho de Cristo. Então, se nós entendemos o que é o Evangelho de Cristo, nós vamos passar por desafios e lutas, até internas. A irmã já falou isso aqui pela manhã, que eu acho que é das piores que tem, são as lutas internas. Mas é basicamente a oração, leitura da palavra, obediência à palavra do Senhor e procurar ser esse exemplo, que é um desafio. Ser exemplo é um grande desafio. Bom, agora eu gostaria de perguntar para o pastor Daik, como o senhor lida com a pressão espiritual, emocional ou até social de cuidar de tantas pessoas? O senhor, como pastor aqui da sede, mas que também olha as congregações também, como o senhor lida com a pressão de cuidar de si mesmo e também ter que cuidar de muitas e muitas pessoas? Irmãos, essas questões, elas são um tanto complexas, porque desde quando a gente nasce, já existem pressões sobre as nossas vidas, desde o nascimento. Então, quando você começa a pensar nos aspectos emocionais, esse cuidado, ele deve ser uma constante, porque as pessoas, na sua forma... E desculpe o que eu vou estar falando, irmãos, não é nada de pessoalidade. É assim, porque, na verdade, eu penso o evangelho fora da caixa. Eu não consigo pensar em igreja apenas de falar da Bíblia e apenas de falar do cotidiano da igreja. Então, eu penso igreja um pouquinho fora da caixa. Então, assim, as pessoas, elas não se preocupam com a sua vida emocional. Quem tem que se preocupar com o seu emocional é você. Isso eu estou falando em aspectos gerais, tá certo? É assim, Hélia se preocupa comigo, mas Hélia se preocupa com o que ela vê externo. Ela não conhece o que passa dentro do meu coração, a não ser que eu fale para ela do que eu estou vivendo. Então eu tenho que se preocupar com a minha vida emocional, como vocês que estão aqui precisam se preocupar com a vida emocional de vocês. Porque o outro, ele só vai se preocupar a partir daquilo que você externa. Só. Então, há uma pressão. O pastor Marcos acaba de citar das questões emocionais do interno. Sim, são questões emocionais grandes. Mas, quando você tem um respaldo na Bíblia, então você começa a se basear a sua emoção com base na palavra de Deus. E um dos melhores remédios para curar ansiedade, fadigas, depressões, cansaços mentais, está na Bíblia. Está na Bíblia. Tá? Nós procuramos profissionais da área, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras e outros tantos, nós os procuramos porque às vezes a nossa integracionalidade de confiança em Deus, ela está pequena. Porque se a gente se basear na palavra, totalmente na palavra, nós não vamos procurá-los. Eu estou dizendo aqui, e o que eu estou dizendo não é no sentido de que esses profissionais não têm valor. Sim, eles têm valor. Mas você precisa pensar do que Deus pode trabalhar na sua vida. Com relação às pressões externas, que é a igreja. Bom, a igreja, ela faz... Desculpa, a minha resposta vai se alongar um pouquinho, viu? As minhas pressões com a igreja é o seguinte, é que as igrejas, de uma forma geral, elas vivem um contexto tradicional. Elas vivem um contexto tradicional. E esse contexto tradicional, elas olham para o pastor como a figura central da igreja. Só que o pastor, ele não é a figura central da igreja. A figura central da igreja é Cristo. A figura central é Cristo. Mas nós, de uma forma geral, a gente olha para o pastor e nós então queremos entender
e direcionar como esse pastor deve se comportar. Deve se comportar. E aí as leituras são feitas. O pastor deve agir assim, o pastor deve fazer assim, o pastor deve fazer desse jeito. Então, essas falas, e se o pastor não tiver uma cabeça boa para gerenciar isto, ele acaba se frustrando com o ministério, como tem muitos frustrados. Porque assim, nem todos aqueles que cobram muito do pastor, eles gostam de ser cobrados. É assim que eu penso igreja, meus irmãos. Eles cobram muito, mas eles não gostam de ser cobrados. Então, eles dizem muito como deve ser a conduta do pastor, mas eles não têm uma conduta adequada para ser exemplo para o pastor. Então ele diz assim, pastor tem que ser assim, homem de Deus, ou cheio de unção, sei daquilo. Pronto, mas quem diz isso, vive isso? Porque se não vive, não tem autoridade para falar para o pastor dessas coisas. Não é verdade? Eu não estou falando nada que é mentira, eu só estou levando vocês a pensar nessa manhã com relação à pergunta que me foi feita. Então, é assim, eu estou cobrando muito do meu pastor, pronto, mas eu tenho uma vida, uma conduta tão ilibada que eu sou um exemplo para a vida dele. Pronto. E se é um exemplo para a minha vida, eu devo seguir o exemplo seu. Mas se você não é, você não pode cobrar. Por exemplo, irmãos, a visão é, o pastor é a figura central da igreja. Com o pastor como figura central da igreja, ele deve ser visto pelo povo todo o tempo. Aí eu vou para a Bíblia e pergunto para vocês. Nas igrejas que o apóstolo Paulo abriu, as muitas igrejas que ele abriu, quantas vezes ele ficou nessas igrejas? Vai lá para a Bíblia e você vai responder para você. Jesus disse para Pedro assim, edificai a minha igreja. Foi? Em quantas igrejas Jesus foi das que Pedro abriu? Em quantas? Nenhuma. Porque Jesus foi para os céus. Então a figura central da igreja, quando Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a figura central da igreja, a pedra fundamental da igreja é Cristo. E aí, se essa igreja não consegue caminhar sem a figura central, o pastor, então essa igreja está doente. Porque ela pode caminhar dentro dessa formatação. Bom, aí eu falei agora do aspecto da pressão da igreja, das cobranças do ministério da igreja, tá? Porque nós vivemos em sistemas tradicionais, então o pastor aí faz aniversário de boneca e quer que o pastor vai lá orar pelas bonecas. Para com isso, né, velho? Aí dói, né? Aí dói. Agora daqui um dia vai querer que ore pelo bebê, o Bobo Reborn. E aí não dá, né, gente? Aí não dá. Mas tem pastor que vai se prestar a isto. Então, dentro desse processo cognitivo de análise de igreja, que eu analiso a igreja de forma cognitiva. Eu cresço, eu avanço, eu aprendo com a igreja, tá? Então é preciso ter muito centralizado para você não sofrer essas pressões. Ah, o pastor tem que estar lá no velório, o pastor tem que fazer isso. Não, quem tem que dirigir culto de velório, sabe quem é? Os irmãos da igreja. Um familiar seu morreu e você é crente e conhece Deus, você não pode dar uma palavra? Mas é porque centralizou na figura. Mas isso é conversa para outro tempo, senão eu vou tomar o tempo aqui dos irmãos pensando nisso aqui. Aí você pensa assim, e o pastor fica em que posição com relação a essa? O pastor, dentro desse contexto de pressão, o pastor, ele precisa conduzir o rebanho dando oportunidades para que outros cresçam, porque a igreja ela é um local de treinamento. A igreja é um lugar de crescimento. Então, se o pastor for centralizador, achando que ele é que é o dono da igreja, ou que ele é o bom da igreja, os outros irmãos não crescerão. E o processo não é esse, o processo é edificação do corpo de Cristo. As pessoas que têm desejo de crescer, o melhor lugar para se crescer é dentro da igreja. A igreja ela é extraordinária nesse processo. Agora sim, eu digo dessas coisas para vocês, e aí você pensa assim, mas por onde é que você chega a essas conclusões? É porque eu estudo muito, velho. Eu leio muito. Então, se um pastor
for dirigir um rebanho e ele ficar preso apenas no contexto da Bíblia, ele não vai crescer em outros aspectos. Não vai crescer. E aí até as mensagens elas vão ficar enfadonhas, porque elas se tornarão mensagens repetitivas. E todo pastor tem que ter resiliência. Ele precisa, apesar, os anos vão passando, e o pastor, ele não deve estar se envelhecendo no contexto de mente. Ele pode estar se envelhecendo no contexto, e isso aqui é para os pastores que aqui estão, e por muitos que surgirão, eles poderão estar envelhecendo no contexto físico, fisiológico, mas mental, ele deve estar sempre em evolução. Sempre em evolução. Porque senão ele não consegue ter a resiliência para lidar com essa galerinha novinha que vai chegando na igreja, com os meninos. Deixa eu abrir só um parênteses aqui dentro da minha própria fala. Irmãos, olha só. Hoje de manhã, os meninos apresentaram aqui, certo? Departamento infantil, não foi esse, Manolo? 23 meninos vieram aqui à frente cantar. Sabe quanto desses 23 meninos que estavam aqui à frente os pais não fazem parte da igreja? Apenas 2 meninos que estavam aqui à frente, que os pais não fazem parte da igreja. Mas aí é trazido pela tia e outro trazido pela avó. Tá? Então estavam aqui na frente. Bom, e onde estão os meninos dessa cidade que ainda não conhecem Jesus? Que nós deveríamos adotá-los e trazê-los para a igreja? Onde eles estão? Talvez o pai esteja levando para a porta de um bar, ou levando agora para uma cavalgada, ou levando agora para um lugar. Mas esse é o papel nosso? De apenas ver e achar lindo o que eles apresentaram? Eu achei lindo o que eles apresentaram. Mas aí talvez você não estivesse pensando como é que eu estava analisando os meninos na frente da igreja. Bom, vamos lá para a pressão, né? Voltando para a pressão. Já falei da pressão mental, né? Que o pastor sofre. A questão da pressão da igreja. A pressão da igreja. E vamos pensar da pressão espiritual. Irmãos, é assim. Eu penso que toda pessoa que tem uma experiência com Deus, ela precisa ter uma vida devocional. E ela precisa ter uma vida transformada. Não é porque a igreja está vendo. Não é porque a igreja está vendo. Ela precisa ter uma vida transformada no seu momento com Jesus. Lá no particular, sem ninguém olhar se o pastor ajoelhou ou deixou de ajoelhar. É o particular dele. Tá? Então você precisa saber como é que é a vida do meu pastor. Meu pastor, no particular dele. Aí eu posso externar para vocês no meu particular. Porque assim, eu levanto muito cedo. E uma das primeiras coisas que eu faço, eu vou dizer para vocês o meu passo quando eu acordo. Quando eu levanto, eu coloco soro fisiológico nos olhos. Uma das primeiras coisas que eu faço. Porque eu durmo só com o ar-condicionado ligado em 16. Todo o tempo. Pode estar chovendo aí a 16. Então eu tenho que levantar e colocar um óleo fisiológico, porque o olho pode estar ressecado. Aí eu coloco o soro fisiológico e tomo limão com água. Pronto, aí depois disso aí, eu vou ler Bíblia. Aí eu leio Bíblia, oro e depois eu vou fazer uma outra leitura que está fora da Bíblia. Então, é minha rotina. Depois, quando eu já tomo café, aí já vou me preparando agora que tem a escolinha, já estou pronto para... Então, geralmente eu acordo muito cedo, mas aí eu me preocupo com a minha vida espiritual. Então, sabe o que acontece da pressão, Pedro? A pressão ministerial é assim, irmãos, ó. Você sofre pressão de cima de Deus para você ter uma vida de conduta. Você sofre uma pressão de baixo, que é a sua vida emocional, e você sofre uma pressão lateral ou colateral, que é da igreja e das pessoas. É a vida de pastor assim. Então, quem não estiver disposto a viver sob pressão, não entre no desafio do ministério pastoral. Porque ministério pastoral é vida sob pressão. Te respondendo aí. E muito boa resposta. E eu gostaria de perguntar para o pastor Raimundo agora, dentre o ministério pastoral,
O que o senhor enxerga, às vezes, como um obstáculo? O pastor Dyke aqui falou sobre a questão da pressão, que vem de cima, de baixo e dos lados. Além disso, que é uma pressão que o senhor, às vezes, passa por estar cuidando de uma congregação, de uma igreja que ainda é nova, quais são os obstáculos que o senhor vê? Às vezes pode ser o futuro que vem vindo com as novas gerações, as novas tecnologias, coisas assim. Como o senhor vê que, às vezes, é um obstáculo, que o senhor, às vezes, precisa passar por esse obstáculo? Eu vou falar da minha experiência pessoal. O obstáculo que o pastor precisa superar, primeiro, é se sentir fora de casa. Porque todo pastor, como o irmão Isaac, que está aí caminhando para a caminhada, ele vai passar por esse impacto. Se sentir fora de casa. O primeiro momento é muito legal, porque você vive, vamos dizer assim, a emoção, o sonho, tudo é novo, tudo é legal. Mas, de repente, quando as coisas começam a ficar nos seus devidos lugares, quando você chega numa casa nova, você vai arrumar tudo é legal, tudo é novo. Quando você vai para a casa do amigo, passar uma temporada, nos primeiros momentos é tudo maravilha, não tem lugar melhor do mundo do que a casa dos outros. Mas depois de 2 dias, o negócio começa a pegar. Então, eu sofri e ainda sofro esse impacto de me sentir fora de casa. Agora essa pergunta vai ser direcionada para todos os pastores. Primeiro, eu vou pedir para vocês falarem, né, o período de... depois da ordem, não sei, do período que você é realmente dado como pastor. A ordenância, isso. Depois, quando já é pastor, que é aquele culto que tem. Vocês falarem o período, né, de ministério pastoral, já como pastores, né, da convenção. E também eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente qual o momento mais marcante, né, desse período para cá, da vida de vocês. Pode ser, no caso, em relação, né, a algo espiritual que vocês tiveram, que vocês passaram e que foi muito marcante e que até hoje vocês lembram assim, e realmente é algo que impacta muito. Irmãos, na questão da nossa convenção, vou começar na questão para chegar a ser pastor. Primeiro passo é ter o chamado. Isso aí é indiscutível, chamado. E o segundo passo você tem que fazer a teologia. A convenção não abre mão disso aí de jeito nenhum. Aí depois vem a questão da sindicância, que faz a sindicância, levanta a sua vida, vê se você tem problema com a justiça, tem problema com o Serasa, essas coisas aí. Aí vem mais outro passo aí, que depois vem a bancada teológica, que para mim é o mais complicado, é isso aí, né? Porque passar no exame teológico não é fácil. Até que agora na nossa ordem aqui da Revage, está mais fácil, que não tem que ir para Salvador, para enfrentar esse trânsito aí, essa loucura que a gente tem que enfrentar. Eu passei por isso aí, fiz o meu exame lá em São Cristóvão, e aí depois vem a questão você passou nos exames, vem a questão do probatório, fica 2 anos sendo observado, a sua vida, o pastor fica observando, lhe orientando, para ver se você dá alguma deslizadazinha aí, e aí segue. Aí depois vem a parte da ordenança, né? Passou o probatório, tem a questão de fazer mais um resumo de... Parece que são 3 livros, né, pastor Dex? São 3 livros, 4? São 4 livros, né? Fazer o resumo, resumir aquele livro todinho, tudo bonitinho, com capa e mandar para a ordem. E aí depois vem a parte consagratória, que é o culto que se faz na igreja, de consagração, pastor. Mas, no meu caso, para mim, o que mais me marcou mesmo, no chamado ministerial, todo esse processo, foi ter passado na bancada teológica. Porque não é fácil, é algo muito assim, você tem que estudar muito, tem que ter um conhecimento teológico, tem que, na questão, ter o conhecimento. Quando eu fui, marcou a minha data de ir para Salvador, aí eu perguntei ao pastor Deco, pastor, o que é que eu tenho que estudar? O que é que eu tenho que estudar mesmo para passar?
A resposta dele foi curta e direta. Tudo. Mas tudo o quê? Peraí, tem que ter uma base. Se você vai fazer uma redação tem lá o tema, né? É tal coisa, é política, é droga, é tal. Tem um tema. Ele disse, não, estude tudo. Aí eu tinha que estudar tudo. Eu passava na rua assim, eu vi uma placa lá um outdoor, aí eu lia, vai ser que alguma pergunta, seja aquilo ali, eu tenho que estudar. Aí, para mim, isso aí me marcou muito, porque foi um tempo que a minha cabeça inchou, tanto estudar. Eu passava, em média, 11 horas estudando. Às vezes eu passava a noite estudando, quando eu pensava, eu estava dormindo assim. Aí eu acordava, meu Deus, porque a minha vontade era de passar. E ainda teve outra coisa, outra pressão. O pastor falou de pressão aqui, teve outra pressão que ele mesmo me deu. Quando eu estava saindo aqui para ir fazer o exame, ele chegou no meu ombro e falou assim, olha, não me decepcione. Oh, Jesus. E o senhor tem quanto tempo, pastor Jorge, já nesse período, após a consagração? Já são quantos anos? 8 anos? Pastor Marcos. Foi pressão, né? Aí, meus, por esse motivo, é que eu valorizo o ministério. Eu encaro o ministério com muita seriedade. Eu não deixo as coisas sair entre os dedos, não. Eu encaro com seriedade, que eu sei que tudo que aconteceu e acontece na minha vida vem de Deus. Eu não peço nada a ninguém. Tudo que eu tenho, que eu consigo alcançar, vem de Deus, porque eu encaro com muita seriedade. Eu não dou vazão para o inimigo tentar minar aquilo que Deus me deu. Bom, aí não vou fazer, né? Não vou ser repetitivo no negócio, né? O pastor Jorge já explicou tudo aí, dos trâmites até o período de ordenação. Assim, no meu ministério até aqui, o que mais me marcou disso tudo até aqui foi ter batizado meu filho. Tive essa grata satisfação. E Cadê Bicom, gente? Tá lá atrás. Já até me foi feita essa pergunta no rádio. Tá lá atrás, é? Conversando, pastor. Né? Não está prestando atenção no negócio, não. Já me feita essa pergunta até numa entrevista no rádio. E a minha resposta foi essa. Até pela irmã Ivonete, né, ministra? Me fez essa entrevista. Ter essa satisfação de poder batizar meu filho foi algo extraordinário. Eu sei que virão outros daí para frente. Também algo que ficou marcado para mim. Nunca tinha feito. Foi o casamento. Aí foi algo... O primeiro casamento que eu celebrei foi algo bem... Fui até estudar para isso. Fui analisar e fui assistir até vídeo e tudo. Não sabia, né? Então ficou mais nervoso que o noivo e a noiva, não foi? Oi? Ficou mais nervoso que os noivos. Antes foi. No momento até que não, mas antes não sabia como era que fazia esse negócio. Mas aí, graças a Deus, a gente desembolou o negócio e prosseguiu os trâmites. Mas foi, eu acho que bem interessante, bem algo marcante, foi basicamente, até aqui foi isso mesmo. Eu quero só fazer uma correção na verbalização do obstáculo, e eu citei várias vezes impacto, mas acho que os irmãos entenderam aí, quando eu falei do obstáculo que a gente enfrentou. Poderia falar um pouco mais, estender mais sobre detalhes, mas acho que não é necessário. E essa questão do que mais marca, eu, por exemplo, nessa fase, que eu ainda vou passar pela consagração, eu estou na fase do probatório ainda, os desafios de leitura que precisam ser feitos, e o que o pastor Jorge falou, que o pastor, para piorar a situação, ainda disse, não me decepcione. Na verdade, o pastor só quis piorar a situação para você, né? Porque quando a gente vai para o exame teológico, a maior preocupação nossa não é ser reprovado, faz de novo, é decepcionar quem acreditou na gente. Isso é forte demais, isso aí. Então, eu passei por essa fase não de cobrança, mas eu sabia que no reino espiritual e moral existe essa expectativa
de quem confiou em você. Eu, por exemplo, tive a graça de ser abençoado pelo pastor Daik, pela Missão 7, pela Igreja Batista, que mesmo sendo de outro ministério lá, Primeira Igreja Batista de Amargosa, e ter passado por várias dificuldades no curso, pela distância e tudo mais, o pastor, nós indo para Canudos, para um congresso de missões lá, aí conversando sobre o ministério e chamada pastoral, eu já havia interrompido o curso teológico. Aí o pastor Jorge disse assim: ô pastor Daik, não poderia dar uma chance para Raimundo? Eu fiquei, tá tendo vida nisso? E o pastor me deu uma proposta: você vai voltar a fazer o curso, a começar do zero de novo. A gente só vai eliminar algumas disciplinas que você já passou. Agora você tem que começar do zero e você não vai pagar. Aí eu pensei, Jesus, como é que eu vou dizer não a uma proposta dessa? Aí Deus proveu até um companheiro lá de Amargosa que vinha fazer o curso aqui. Aí eu vim com facilidade melhor. Então isso já foi uma grande bênção, né? Aí a pressão de não decepcioná-lo e também lá em Santo Inês, nesse período, a gente tem, mesmo não tendo mesmo tendo pouca força, a gente tem trabalhado na construção física, que até enquanto a gente viver na Terra é importante. Então a gente está caminhando. Enfim, e as pessoas que saíram, são experiências também, né? Que marca para o resto da vida, porque a gente vai seguir avante. Muita gente, de repente, desaparece. Misericórdia. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Aí, a gente supera isso também. Nessa fase do... E outra coisa, o pastor Jorge falou que é uma barreira a ser enfrentada, que é um exame teológico. Mas eu, particularmente, percebi que o período probatório não é nada fácil também. Não é nada fácil também. É muito sério. E eu sei que quando passar por essa, a vida continua não sendo fácil. Fiel é aquele que nos chama. Amém. O qual nos fará. Deixa eu só falar mais uma experiência. Essa aqui não foi tão legal, não. Mas uma delas foi... A experiência ficou marcada no meu ministério fazer o culto fúnebre da minha mãe. Também. Essa também ficou marcada também. Repeat, please, ask for me. Qual foi o momento mais marcante desse processo que o senhor já é pastor, né, após a consagração? Qual foi o momento mais marcante do seu ministério pastoral até hoje? Irmãos, assim, coração de pastor tem que ser um coração diferente. Então, como diz lá o cantor, são tantas emoções. Então, mas assim, primeiro, a forma como Deus me chamou para o ministério. E eu não achava que eu seria pastor. Mas eu ouvi, além do chamado, eu ouvi audível Deus falando comigo: você vai ser pastor. Pronto, isso foi muito marcante na minha vida. E aí depois, dentro desse contexto histórico pastoral, vai surgindo algumas outras coisas. Por exemplo, batizar os meus filhos foi muito importante. Fazer o velório do meu pai foi um momento também importante, muito importante na minha vida. Fazer o velório da minha avó também foi algo assim muito marcante. Então, de sequência, logo depois do velório da minha avó, que ela era uma mulher assim muito admirável e
e exemplar, apesar de não conhecer Jesus. Minha avó era uma referência, tanto que havia uma centralidade na minha família, e a minha avó era o pivô. Tá lá junto com toda a minha família, com meus primos, com tios e tudo. Foi um momento muito, muito especial, muito marcante. Depois, na sequência, o velório do meu pai. Também foi algo assim bem extraordinário. E aí são sequências que vão fazendo parte da história ministerial das nossas vidas. Agora, dentro de todo esse contexto aqui, eu quero salientar algo que para mim é de fundamental importância dentro do ministério pastoral, que é marcante desde o início até os dias atuais, que é a minha história e a história de Hélia dentro do ministério, que é desde o início do meu ministério. Então, assim, Hélia, ela é, no meu ministério, 50% é Hélia. E Hélia tem um chamado ministerial pastoral, tá? E talvez Hélia seja mais pastora do que eu. Então, e assim, Hélia caminha assim. Hélia é uma força muito grande, e uma coisa que eu orava a Deus, dizendo assim: Deus, eu quero casar com uma mulher que o dia que eu não estiver bem, ela esteja muito bem para me conduzir, mas no dia que ela não estiver bem, eu quero conduzi-la. Então, Hélia tem sido essa referência. Eu não posso, e isso aí para mim é muito marcante, porque seja nos momentos mais difíceis ou nos momentos alegres, Hélia está lá colada. Então, eu digo para aqueles que têm um chamado ministerial: se você não tiver uma mulher do seu lado, velho, não dá para seguir ministério pastoral só. Porque em muitos momentos nós temos pastores que não têm tido apoio das esposas, e isso é uma catástrofe no ministério de um pastor. É catástrofe. E assim, não é só na questão do estar ao lado. É assim, falar assim: Daik, não vai por esse caminho não. Mas se tivesse uma mulher que me apoiasse a ser, às vezes, tão espinhoso como eu sou, seria pior para conduzir o ministério. Então, eu não posso deixar de referenciar Hélia nessa caminhada aí. Não posso deixar. E isso para mim é muito marcante na minha história ministerial. Tá? Então, se você pensar assim, mas você valoriza isso ao extremo, eu valorizo isso ao extremo. Tá? Não é só dizer, foi comigo, não é foi comigo, ela me apoia naquilo que eu faço. E outra coisa, irmãos, particular aqui para vocês, que nem todo mundo escute: pense num cidadão difícil de lidar, sou eu. A gente sabe. Porque quando o cara vem com a pergunta, eu já estou com a resposta há muito tempo na cabeça. E eu sou muito seletivo nos meus pensamentos, eu respondo se eu quiser responder. Viu? Então, mas eu louvo a Deus pela vida de Hélia, e Hélia faz parte dessa história, e eu não posso esquecer de Hélia, que ela tem estado todo o tempo comigo. Já estamos encerrando, e para finalizar, mais uma pergunta para ambos os pastores, mas de forma geral. Nós sabemos que vocês passam pelas dificuldades, vocês resumiram aqui os obstáculos e tudo mais, mas queremos saber também se existe alguma ordenância, algum versículo. Sabemos que a inspiração vem do Senhor para você estar seguindo com firmes e fortes aqui, mas se pudessem resumir em uma palavra, um versículo, algo assim, como vocês resumiriam o ministério e a caminhada pastoral de vocês? Eu tenho um versículo que eu me apego muito a ele. Atos capítulo 20, versículo 24, quando o apóstolo Paulo fala assim: nada eu tenho em minha vida por preciosa. Mas no final do versículo fala assim: mas que cumpra com alegria o ministério que eu recebi do Senhor Jesus
para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu me firmo muito nesse versículo aí, que é muito importante para o ministério pastoral. Alguns dos versículos, né? Às vezes temos muito. Romanos 11 foi o capítulo e versículo que eu li na minha ordenança. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu acabei de estava até dando uma lida, está marcada ainda até hoje na minha Bíblia, também no dia da minha ordenança. Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, ele disse que nós precisamos nos fortalecer, fortificar no Senhor. Nós precisamos nos fortificar muito no Senhor. Entender que sem Jesus, nosso ministério não tem como caminhar. Primeiro sem Jesus. Depois, como o pastor Daique bem citou, sem a esposa, sem a família, não tem como a gente caminhar. É algo complicado e difícil. Mas esses dois textos, para mim, são bem referência. Eu lembro muito da palavra que está em Isaías 6, quando Isaías teve aquela experiência e fala que Deus falou: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Em relação ao chamado pastoral, o ministério, eu me apego a isso também, porque um dia eu disse isso. Então, isso me traz. Sempre que eu preciso lembrar de um texto bíblico que me faz renovar, é esse texto. Irmãos, eu tenho alguns textos que são marcantes na minha vida. Posso citá-los, não? Primeiro, está em Salmos 2:8, que diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por possessão. Eu não me contento só com Laje. Eu me contento com as nações. Então, Salmos 2:8. Meu ministério é apostólico. Eu gosto de abrir igrejas. Apesar de gostar de abrir, tem líderes que estão na frente delas e eu não vejo a necessidade de que eu esteja presente nessas igrejas. E quando me cobra muito estar nelas ou nas congregações, eu vou, até porque eu tenho entendimento que alguns irmãos daquelas congregações ainda são tradicionais na mentalidade e tem que estar, não olha para o líder que está lá, olha para o pastor. Então, para mim o pedido é as nações. O segundo texto é do Paulo conversando com o rei Agripa. Eu não fui desobediente à visão celestial. Até aqui eu tenho sido obediente à visão celestial. Aquilo que Deus me chamou para fazer, eu vou procurar fazer. E o outro texto está em Colossenses ou Filipenses, não me lembro agora, que é: o evangelho para mim não é ganho. O evangelho para mim é cumprir aquilo que Deus quer para a minha vida. Então, são textos assim que marcam a minha vida. Bom, irmãos, nós gostaríamos de agradecer pelo momento com os pastores e, rapidinho, alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer para algum dos pastores ou algo do tipo? Fique à vontade, irmãos, por favor. Eu não vou inibir vocês, não. Você tenha só cuidado com a resposta dos meninos aí. Ninguém? Vamos lá, fica à vontade, irmãos. Vamos lá. Érica, quem é? Quer perguntar? Só levantar a mão aí e falar, pergunte. É um podcast, você fica à vontade para participar. Alguém? Núbia, rapidinho. Tenha cuidado. Não, rapidinho que eu tô indo aí. Daqui chega com a sua cabeça. Tenha cuidado com a resposta. E pode coçar mesmo. Graça e paz, igreja. A pergunta é rapidinho. Qual foi a sensação da primeira alma que vocês ganharam para Jesus? Vocês lembram?
Posso responder eu? Pode. A primeira alma que eu ganhei na minha vida ou no ministério? E aí agora fica difícil, porque muitas vieram e outras voltaram. Qual, Núbia? Ministério? Ministério? É isso. Aí eu não consigo lembrar, porque foram tantas que vieram e tantas que voltaram. Não... A gente pegou muita gente lá, desviado, afastado do Evangelho. Santo Inês, para quem já pregou lá, sabe que todo mundo lá é crente, né? Então lá não tem descrente, tem desviado. Então, não posso dizer isso. Alguns pastores... Ninguém se recorda. Pastor Daik recorda, gente. Irmãos, eu não me recordo. Eu só sei dizer que a sensação foi boa. Isso aí não tem como... A sensação foi boa, né? Porque se é algo que acontece quando você evangeliza uma pessoa, está pregando, que você faz o apelo, que a pessoa levanta a mão e entrega a vida para Jesus, isso dá uma impulsão, isso dá uma vontade de ser mais crente, dá uma vontade de evangelizar. Mas agora, a pessoa que converteu, não lembro, não me recordo, não. Irmãos, a primeira pessoa que foi conduzida ao Senhor através da minha vida foi a minha irmã, Darlene. E eu me lembro o dia foi em uma congregação, no Batuque, onde o Ivo foi obreiro também lá. Era uma congregação que eu ia pregar sempre, e eu falei do amor de Jesus para minha irmã, e ela foi comigo para aquele culto. Ela tinha em torno de uns 13 anos de idade, e naquela noite, o pastor Nereu pregando, fez o apelo, e eu falei, e aí? Ela falou, estou pronta, e ela foi para frente. Então foi minha irmã, primeira pessoa que eu conduzia ao Senhor no Evangelho. Amém, amém. Então, irmãos, nós... Peraí, que tem mais uma? Perdão. A paz do Senhor, povo de Deus. Eu gostaria de direcionar o questionamento ao pastor Daik. Pastor, o senhor que já foi na África, já evangelizou por lá, o evangelismo na África, é mais fácil evangelizar na África do que aqui no Brasil? Irmãos, é assim, evangelismo, de forma geral, ele não é fácil. Ele não é fácil, em lugar nenhum. Porque pecado é pecado em todo lugar. No Brasil, em outros lugares, pecado é pecado. Mas, assim, tem que saber, Gil, qual é a formatação de evangelismo que você vai fazer. Tá? Se você faz um trabalho de evangelismo pessoal, você precisa conhecer a cultura, conhecer a pessoa, e você consegue, então, trabalhar quando você conhece a língua, porque, assim, nem todos em Moçambique falam português. Então, são 27 províncias, e cada província é uma língua diferente. Então, se você tiver um tradutor, para você falar em português e o cara traduzir para Xangana, para Indau, para Macua, estou falando de só 3, né? Mas são muitos outros. Então, você prega e pode pessoas aceitar Jesus quando você fizer o apelo. Bom, mas um dos momentos que mais transforma vidas na África é quando tem cruzadas de curas e milagres. Cruzadas de curas e milagres com 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. Aí isso converte muita gente, porque assim, quando a gente faz a campanha de Gileade, eu falo, convide pessoas que estão doentes para vir para o culto. Às vezes você convida e elas nem querem vir, porque elas acham que o medicamento é melhor do que receber uma oração. Mas na África, quando não tem muito medicamento, então o cara busca uma solução. E aí naquelas cruzadas vai muita gente ouvir a palavra. Aí nós temos um dos pregadores contemporâneos que ganhou muita gente, que é o Reinhard Bonker, e ele morreu há pouco. Agora é Daniel, que está na frente do ministério da Christ for All Nation. Então, mas assim, quando eles pregam, acontece muitos milagres, muita gente
sendo curada, e levantando de cadeira de rodas, e aí converte muita gente. Agora, pregar o evangelho não é fácil nem aqui e nem lá. Quem não gosta de pregar aqui, não vai querer ir para lá. Então, agora, quem não gosta de pregar o evangelho, gosta muito de turismo. Porque turismo é bom, né, gente? Até eu gostaria de muito turismo. Mas só que eu não posso abrir mão da visão celestial que Deus colocou no meu coração. Uma outra pergunta, rapidinho. Pastor Daik, pastor Raimundo, pastor Marcos e pastor Jorge. Como foi que vocês conheceram as suas respectivas esposas? Eu acho importante falar nisso, já que elas são importantes no ministério. Eita! Tá glória! É forte esse mistério. A cota de Núbia acabou, viu, gente? De pergunta. Volta a pergunta de novo aí. Em um forró. Conheci um forró. Ô, não era Pedro, crente, dá o microfone à Núbia, Pedro. não era crente ainda, e no forró a gente se conhece. A gente trocou os olhares e daí surgiu o casamento e estamos aqui juntos até que a morte os separe. Eita glória! E o forró é ótimo, né? E o forró é ótimo. Ô, Jesus. Eu já conheci a minha esposa há muitos anos. Que por lá, né? A gente já se conhecia há muito tempo. É importante alguns detalhes, viu, irmão? Não precisa entrar em detalhes não, sua dúvida. Eu já conheci ela há muito tempo. Mas teve um dia que a gente teve um olhar diferente e aí tá até hoje, né, Maru? Eu conhecia a Lourdes, éramos da mesma região, eu não tinha sentimento nenhum por ela, achava até feinha. Mas um dia eu sonhei que eu tinha encontrado uma garota que era aquela coisa linda e tal, não vou nem, como é que diz, fantasiar tanto aqui. Mas eu acordei assim, muito impressionado com a criatura que era, só que eu não conseguia identificá-la entre as garotas que eu conhecia. E daquele dia para diante eu fiquei só buscando no meu círculo de conhecimento quem seria aquela mulher, aquela jovem. E no sonho eu dizia assim ao meu pai, eu vou me casar. E ele dizia assim, vai casar para morar onde? Eu moro aqui mesmo, o importante é casar e tudo mais. E nessa busca eu lembrei dela, Deus trouxe ao meu pensamento a Lourdes, que era feinha até então. E quando eu lembrei dela, ela não era mais feinha. Impressionante isso. Aí eu fiquei o tempo todo, né, para vê-la, enfim. Aí naqueles dias tinha uma romaria para Bom Jesus da Lapa. E eu era muito religioso, né? Aí eu fui à romaria do pai dela, já com o propósito de conhecê-la de perto, assim, e ver de fato o que eu agora estava passando a enxergar pela fé. E o coração palpitava assim que ela estava chegando. E aí nós fomos nessa viagem e eu namorei com ela. Foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus, viu? Assim que eu me converti, um ano depois, ela começou a ir comigo para a igreja. E aceitou Jesus, quem pregou para ela, mas quem pregou fui eu, o pastor lá que fez o apelo. Irmãos, a minha história mais velha é cinematográfica. Bom, eu conheci Hélia, nós trabalhávamos em uma mesma empresa, que era Ludrigan Irmãos Tecidos S.A., vulgo Lojas Pernambucanas. Então, e aí, eu conheci Hélia, só que assim, nós éramos apenas colegas de trabalho. Não tinha, assim, nada de aproximação, era só ela trabalhava no setor e a gente nem conversava muito. Mas, assim, tem algo que marcou, assim, na nossa história. Tinha um colega meu, e eu não era crente, viu, irmãos? Eu saía para as festas e tal, para a zoeira. E aí, um dia,
Ela passando assim, ela começou a passar e eu disse para ele assim, rapaz, eu acho que eu vou casar com essa menina. Aí ele virava para mim, ô Daik, tome vergonha na tua cara, você não vai casar com essa menina crente, direita, tu todo torto, vai casar com essa menina quando? Aí toda vez que ela passava, eu falava para ele, ó velho, você para de ficar me enchendo minha cabeça com essa conversa. Falei, tá bom, pronto. E aí os anos passaram e aqui estamos nós. Amém, amém. A gente queria ter mais tempo para ficar aqui conversando e conhecendo um pouco mais, mas a gente está sem tempo. A gente vai chamar os meninos, né, Changer? Chamar os meninos para presentear os pastores. Em nome da igreja, claro. Pode. Irmãos, antes que os meninos dêem os presentes aqui para nós, que serão bem recebidos, deixa eu colocar para vocês, irmãos, igreja, quando eu falo do pensamento meu com relação à igreja, às vezes algumas pessoas dizem assim, daí que é meio malucão com essas coisas. Esse momento aqui é um momento igreja. É porque alguém pode vir domingo de manhã para cá, foi aquele negócio lá, não teve pregação, não teve louvor direito, não teve... Irmãos, isso aqui é momento igreja. Igreja, ela tem que se caracterizar dentro desses aspectos. Porque como nós estamos sentados aqui sendo entrevistados, e queremos agradecer os meninos e toda a equipe pela ação, poderia ser você está sendo entrevistado aqui e nós não seríamos menos ou mais edificados do que como fomos. Então, por exemplo, aqui na igreja, nós cedemos esse espaço da igreja para todas as escolas do município. As escolas vêm aqui, faz programação aqui, usa esse espaço. Espaço de igreja não é para ficar ocioso. Aí fala assim, mas vai usar banheiro, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tem regras, nós temos como as escolas devem usar, e as escolas têm vindo aqui e tem sido uma bênção. Secretaria do Município de Saúde quer usar, qualquer espaço, venha usar esse espaço, que esse espaço é para isso, é para sociabilizar as pessoas e para levar a ideia social da nossa igreja. Então, esse tempo aqui, vocês que idealizaram estão de parabéns. Poderia ser feito um domingo à noite, alguns crentes tradicionais iam sair daqui com a cabeça inchada e chato, mas seria uma bênção maravilhosa para a nossa igreja, ter tempo como esse. Porque nem tudo é o tempo todo uma pseuda espiritualidade, de que tem que ser, faltou oração, faltou jejum, faça oração, faça jejum na sua casa, mas dê o espaço da igreja para a gente ter esses momentos aqui, tá certo? A igreja precisa disto, a igreja precisa disto. A pergunta é, em que nós pecamos aqui? Nós cometemos algum pecado? Não. Nós fizemos alguma coisa que envergonhe o Evangelho de Jesus? Não. Então poderia ser qualquer um de vocês aqui. Poderia ser qualquer líder de congregação. Igreja é para isso, irmãos. Igreja é para isto. Nós fomos chamados para ser luz. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho. Sabe por que muitas pessoas não vêm para a igreja? Porque eles olham para nós e nos vê quadrados. Em parte nós somos. Em parte nós somos. Porque nós saímos de um caixão onde nós estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados. Mas Jesus nos tirou de lá. Certo? Está lá escrito em Efésios capítulo 2. Jesus nos tirou de lá desse caixão. E nós estamos aqui, ou do túmulo, como você queira. E nós estamos aqui então, como ressurretos em Cristo Jesus, para levar a luz do Evangelho para as pessoas. Ok? É isso aí. Obrigado, viu, irmãos? Deus abençoe vocês. Vamos lá. Fiquem de pé para receber os presentes. A galerinha da mídia para tirar foto dos pastores aqui recebendo presente. Cadê a mídia? E assim a gente gostaria de encerrar. E assim a gente gostaria de encerrar o nosso primeiro podcast. E assim a gente gostaria de encerrar o nosso primeiro podcast e no futuro podemos ter mais. Então, Deus abençoe.